quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. 3 esferas metálicas neutras, eletricamente isoladas do ambiente, estão encostadas umas nas outras com os seus centros alinhados. Carrega-se um dos extremos de um bastão de vidro positivamente. Este extremo carregado é aproximado a uma das esferas ao longo da linha formada por seus centros. Mantendo o bastão próximo, mas sem que ele toque nas esferas, estas são afastadas umas das outras, sem que se lhes toque, continuando ao longo da mesma linha que formavam enquanto estavam juntas. Podemos afirmar que após afastar-se o bastão, as esferas ficam, letra A, 2 delas com carga positiva, uma com carga negativa, B, 2 delas neutras e uma com carga positiva, C, uma neutra, uma com carga positiva, uma com carga negativa, e letra D, 2 neutras e uma com carga negativa. Então vamos lá, a situação é a seguinte: eram 3 esferas condutoras. As duas dos extremos, elas são idênticas, mas a do meio é um pouquinho maior. Elas 3 estão em contato com seus centros alinhados aqui na horizontal. No outro lado é aproximado um bastão carregado positivamente. O que vai acontecer? Pelo fato desses materiais serem condutores, eles possuem elétrons livres, que podem circular dentro de cada esfera e inclusive passar de uma para outra, livremente. Mas elas estavam neutras. Isso quer dizer que elas tinham o mesmo número de prótons e elétrons. Então elas estavam em equilíbrio. Quando a gente aproxima esse bastão positivo aqui na direita delas, o que vai acontecer? Um objeto carregado com carga positiva tende a atrair os elétrons desse corpo, pois eles possuem carga negativa. E materiais eletrizados com cargas de sinais opostos se atraem. Então, grande parte dos elétrons que estão dentro desse conjunto, eles vão se deslocar sendo atraídos pelo bastão. Então eles vão se deslocar um pouco mais para a direita. Agora pensa, os prótons eles não vão mudar de lugar. Nessa região aqui da esquerda, saíram alguns elétrons e foram para lá para a direita. Antes eu tinha algo que estava neutro, tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons aqui na esquerda. Se saíram elétrons e foi para o outro lado, lá passou a ficar com mais elétron do que próton, vai ficar carregado negativamente. Essa outra metade agora tem mais próton do que elétron, porque alguns elétrons saíram e foram para lá. Se ele tem mais próton que elétron, vai ficar carregado com carga positiva. Se eu separar o bastão, se eu afastar o bastão sem desencostar as 3 cargas, os elétrons no final vão voltar para o lugar, tudo isso vai voltar a ficar neutro. Mas aí a questão fala que a gente separa, na direção onde o bastão está, essas 3 esferas. Então o que vai acontecer se a gente separar as 3 esferas e depois disso afastar o bastão? Essas esferas dos cantos, elas receberam, no caso essa recebeu uma quantidade de elétrons e a outra perdeu uma quantidade de elétrons. O que vai acontecer é que depois que desencosta, não tem mais como voltar atrás. No caso, os elétrons que vieram para cá vão ficar. Então a partir de agora, essa esfera aqui tem mais elétron do que próton. Então ela vai ficar carregada negativamente. Essa outra esfera aqui perdeu elétrons. Se ela perdeu elétrons, ela passou a ficar com mais prótons. Então ela vai ficar carregada positivamente. Aqui no meio, ó, a gente tinha algo polarizado. Metade carregado com uma carga, a outra metade carregada com outra. Quando tudo isso se afastar, o que vai acontecer é que os elétrons aqui, eles tendem a entrar em equilíbrio de novo. Eles vão voltar para o lugar. Se ele permaneceu com a mesma quantidade de prótons e elétrons, quando eles voltam para o lugar, esse corpo volta a ficar neutro. Então só as esferas das pontas é que vão ficar eletrizadas. Então o que a gente tem aí é que vão ter 2 esferas eletrizadas, uma positiva, outra negativa, e a do meio vai ficar neutra. E a afirmativa que fala isso é a letra C. Uma neutra, uma com carga positiva e uma com carga negativa.